Fala pessoal, tranquilo? Matheus Forte de volta, trazendo uma questão maneira para vocês de um livro chamado Física em Nível Olímpico, volume 1. Como vocês podem supor pelo nome do livro, só tem questões de nível olímpico e questões maneiras. Eu vou resolver aqui com vocês para justamente poder mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar melhor com vetores dentro da cinemática. Mas antes de fazer a resolução, já estou pedindo aquele like para você dar aquela força para o canal. Comente também nos vídeos, porque isso ajuda muito a alavancar. E compartilhe com seus amigos. Sem vocês, eu não vou conseguir fazer esse canal crescer. Até porque ele ficou 2 anos parado, então eu preciso dessa ajuda aí para reanimar esse canal. Bem, sem mais delongas, vamos lá para o enunciado. Uma nave espacial está viajando no espaço sideral em uma velocidade de v igual a 1.000 metros por segundo. Subitamente, o comandante observa um grande asteroide se aproximando logo à frente, com a sua superfície distante de d igual a 9 quilômetros da nave. Considere que o asteroide tem um formato esférico e que seu diâmetro é de 2r igual a 17 quilômetros. O comandante percebe que a melhor manobra evasiva possível é acionar os propulsores de emergência do foguete, o que é capaz de alterar instantaneamente a velocidade da nave de um vetor sigma v, cujo módulo vale 300 metros por segundo, orientado em uma direção desejada. É possível evitar a colisão? Percebam que isso aqui é uma pergunta aberta. Essa aqui é uma pergunta discussível. Então, a gente precisa, através do cálculo, provar, aliás, verificar se é possível ou não. Bem, vocês podem notar que eu fiz o desenho, porque é fundamental que se desenhe para poder organizar os pensamentos. Nós temos aqui essa bolinha, que é a nossa nata, que está a 1.000 metros por segundo. Temos essa bola maior, que é o asteroide, que tem raio de 3,5 quilômetros. A distância da nave até a superfície do asteroide são de 9 quilômetros. Essa linha vermelha, ela representa a trajetória de colisão, sem antes de você acionar os propulsores de emergência. A trajetória em verde representa a velocidade final que a nave tem que assumir, no caso a direção, para que ele não colida com o asteroide. E qual é essa condição mínima, ou seja, a mínima direção necessária para que ele não colida com o asteroide? É aquela na qual ele vai passar tangenciando a superfície do asteroide. Quando eu digo tangenciando, perceba que a trajetória em verde forma um ângulo de 90 graus para um raio nesse asteroide. Em outras palavras, ela vai passar tirando tinta, ou melhor, perdendo tinta no asteroide. Então, essa é a geometria da situação. Outro detalhe muito importante é essa questão da velocidade que ele menciona, a velocidade que os propulsores de emergência vão gerar. Eu aqui suponho que você tem uma mínima noção de vetores, para que você possa entender essa questão. E o que eu vou fazer aqui é uma soma vetorial. Eu vou somar a velocidade de 1.000 metros por segundo com essa velocidade adicional. Só que essa velocidade adicional, eu ainda não sei qual o valor dela. O enunciado diz que é de 300 metros por segundo, ok. Mas eu quero saber se 300 metros por segundo é o suficiente ou não. Aqui vem o pulo do gato. Eu vou somar esse vetor de forma que essa velocidade seja a mínima possível também, para que ele alcance essa trajetória que é a mínima necessária. Sendo que, quando eu for somar esse vetor, que eu vou estar desenhando de azul, ele pode assumir várias direções. Ele pode, por exemplo, sair desse. Eu vou somar aqui a velocidade, ele pode vir para cá, por exemplo, certo? Então, ao somar esse vetor vermelho com o vetor azul, que é a velocidade adicional, vou chamar de vizinho, ele daria uma outra velocidade nessa direção. Ele também pode vir para cá. Ele pode assumir várias direções. Mas eu quero o vetor. Opa, perdão. Eu quero o vetor que tenha a menor velocidade possível. O vetor com a menor velocidade possível é aquele com o menor comprimento. Ou seja, ele vai partir desse ponto em direção à linha verde, que é a trajetória nova, formando um ângulo de 90 graus. Certo? E ao formar esse ângulo de 90 graus, a gente começa a enxergar uma geometria aqui do triângulo com semelhança. Então, essa é a definição para que essa velocidade aqui seja a mínima possível. Eu vou chamar de min, de mínimo. Então, eu vou agora repassar esse desenho aqui ao lado para poder organizar mais a figura. Continuando a nossa explicação, percebam aqui que esse triângulo ele representa esse triângulo que nós temos dentro da figura, onde esse lado aqui vale 3,5
quilômetros. Essa base do triângulo vale 9 mais 3,5, que no caso é 12,5 quilômetros. E a gente teria aqui um ângulo que eu vou chamar de alfa, ok? Só que, além disso, nós também temos a seguinte relação. Esse lado azul, ele é o nosso vetor velocidade, que eu desconheço. Vou chamar apenas de U aqui para não ficar escrevendo o mínimo. E esse lado aqui, entre o ponto A e o ponto B, vou botar ponto C aqui, para ficar fácil de entender. Entre o ponto A e o ponto B, seria de 1000 metros por segundo. Então agora eu posso fazer uma relação aqui, uma semelhança de triângulos, onde eu tenho que, aliás, aqui tem um ângulo de não esquecendo que aqui tem um ângulo de 90 graus também. Então agora eu posso fazer uma semelhança de triângulos, onde eu tenho 1 sobre 1000, isso vai ser igual a 3,5 sobre 12. Se você não entendeu o porquê dessa semelhança, basta você ver que o seno de alfa, que é cateto oposto sobre hipotenusa, é 1 sobre 1000. Mas seno de alfa também pode ser esse cateto oposto aqui mais de fora, que é o 3,5, sobre essa hipotenusa maior aqui, que é 12,5. E é por isso que eu igualo essas duas frações. E desenvolvendo essa situação aqui, o que nós vamos ter? Percebam que 3,5 e 12, e sobre 12,5 é a mesma coisa que 7 sobre 25 vezes 1000. Então, 1 é igual a 1000 dividido por 25, dá 40. 7 vezes 40 dá 280 metros subindo. Então, vamos interpretar essa informação. A velocidade mínima, que eu estou chamando agora apenas de U, é de 280 metros por segundo. Porém, se no enunciado diz que a vibração é de 300 metros por segundo, logo, ele com certeza ele vai conseguir adotar essa trajetória aqui, que é a trajetória de fuga. Portanto, a gente já conseguiu provar que a aeronave vai sobreviver, ela vai evitar a colisão. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução, onde a gente aplica esses conceitos aqui de velocidade mínima, aquela que é perpendicular, enfim. E vocês comentem aí e me digam o que vocês acharam. Valeu, pessoal. Um beijo.